Fala galera, bem-vinda ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que se chama Raiz de Rejeição. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre muros de proteção. O que é isso? São muros invisíveis que nós levantamos para nos proteger de uma possível rejeição, né? Eu no vídeo anterior dei alguns exemplos e hoje eu venho falando sobre como podemos tirar esses muros que nós levantamos, porque eu expliquei aqui que não podemos nos proteger, que só Deus pode. Só que a proteção de Deus é diferente da nossa, né? Então hoje eu vou explicar aqui como que baixamos esse muro pela fé. É o nosso primeiro tópico. Como vamos aprender a confiar em Deus, a deixar que Ele nos proteja e não nós mesmos. Amém? Mas antes de começar, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, ative o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você vai estar a par do assunto, você vai estar por dentro. Eu não sei como que você chegou aqui, seja muito bem-vindo, mas que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas também. Esse estudo ele é maravilhoso, ele fala sobre orfandade, ele fala sobre identidade, ele fala da raiz da rejeição que começou lá na nossa infância e como podemos superá-la. É um estudo baseado no livro da Joyce Meyer, que se chama Raiz de Rejeição, a raiz dos nossos traumas emocionais. E aqui, semana após semana, o Espírito Santo vem nos usado aqui, me usado para estar trazendo esse conteúdo para você esclarecedor, te trazendo cura emocional e espiritual. Amém? Então vamos orar? Vamos começar? Sem muitas delongas. Não se esqueça de se inscrever também. Por favor, ajude esse trabalho a crescer. Em nome de Jesus. Pai, entramos na tua presença nesse dia. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, aonde o Senhor pode nos curar, aonde o Senhor pode trazer a verdade que liberta, Pai. A tua palavra ela é competente, Deus. Nela obtivemos a cura, Pai. Por isso eu peço ao teu Espírito que venha nos ensinar nesse dia, que não venha ser eu falando, mas o teu Espírito. Que o Senhor venha usar aqui as ferramentas necessárias, Pai, para nos libertar da raiz de rejeição e assim glorificar o teu nome. Assim te oramos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, gente, na introdução já recapitulei. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre muros de rejeição, né? Os muros invisíveis que a gente levanta, né? Muitas das vezes a gente tenta se proteger da rejeição, se afastando de pessoas, né? Não, aquela pessoa me rejeitou, então eu vou me afastar, eu vou me fechar, né? Há pontos assim, bem difícil mesmo, sabe? Bem extremo de você ver uma pessoa na rua e você fingir que não viu, né? Ou então, não, só vou dar bom dia se a pessoa falar primeiro. Com medo da rejeição, tentando se proteger. Só que com isso a gente se isola. A gente se isola e vira uma presa fácil do nosso inimigo. Porque é isso que ele quer que você encha a tua cabeça de coisas que não existem, quer que você viva com medo, mas no vídeo anterior eu falei aqui da palavra que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de poder para vencer o medo. Uma mente sã, bem equilibrada, para entender o que é realidade e o que é mentira. Então nós devemos, pela fé, derrubar esses muros de proteção, porque não podemos nos proteger. Só Deus pode. Então, vamos dar a introdução aqui, falando como podemos abaixar esse muro, né? Pela fé. Todas as vezes que você sentir um muro se levantando, né? Depois de uma ofensa, depois de algo que te feriu, nós decidimos derrubá-lo pela fé. Por que pela fé? Porque as nossas emoções não querem. As nossas emoções, ela quer fugir da dor. E a nossa mente humana, o nosso cérebro, ele sempre foge da dor e busca o prazer. Então, se alguém te humilhou, te rejeitou,
te feriu, você vai querer ficar perto dessa pessoa? Você vai querer se abrir para ela de novo, emocionalmente? Você não vai. Então, por isso que tem que ser pela fé, não pelos nossos sentimentos. Porque se for assim, nós paramos de falar com muita gente. Só que o que a palavra nos diz? Nós devemos perdoar e saber conviver sem se envolver. Como assim? Como eu posso conviver sem se envolver? Eu tenho vivido isso. Eu tenho aprendido na prática o que é conviver, o que é não guardar mágoa, o que é perdoar e agir naturalmente com as pessoas. Porque foi isso que Jesus fez com Judas. Jesus sabia lidar com cada um dos discípulos. Jesus sabia que o Judas o trairia, só que ele não o tratava diferente dos 11. Pelo contrário, antes do teu sepultamento, antes da sua morte ali na cruz, tão dolorosa, Jesus lavou os pés de Judas, como dos 11. Em nenhum momento fez acepção, em nenhum momento tratou indiferente, em nenhum momento Jesus se afastou de Judas. Jesus não levantou muros de proteção, Jesus deixou Deus o proteger. Entende? É isso que eu quero te dizer. E foi pela fé, porque você acha que ele não se sentiu triste, chateado, magoado, traído, ferido? Poxa, ele me beija, ele me abraça, mas daqui a pouquinho ele vai me entregar. Você acha que ele não sentiu isso? Claro que ele sentiu, só que ele não levantou os seus próprios muros de proteção. Jesus não agiu emocionalmente. E ainda que hoje estejamos feridos pela raiz de rejeição, podemos agir certo pela fé. E é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. À medida que Deus lhe revelar os muros em sua vida, você deve derrubar cada um deles pela fé. E o que é engraçado, que é até um testemunho. Todas as vezes que eu pego esse livro para estudar, para montar o conteúdo para você que está me assistindo, Deus fala de algo na minha vida que eu preciso melhorar, de muros que eu ainda preciso derrubar. Então, estamos aqui aprendendo juntos. Juntos. É em tempo real, gente. Deixa Jesus ajudá-lo a derrubar os muros que você mesma construiu, tentando se proteger, para que ele possa se tornar o seu muro de proteção. Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Nele menciona os heróis da Bíblia que realizaram tudo pela fé. Pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão creu em Deus por um filho, pela fé os muros de Jericó caíram, gente. A fé é baseada na palavra de Deus e não em nossas emoções, como o medo, o receio, a mágoa. Uma pessoa é ferida e logo diz, Ela logo diz, você nunca mais vai me machucar novamente. E logo um muro de proteção é levantado dentro do teu coração, Principalmente nas emoções. Quando eu sou ferida, eu logo oro, Sim, Deus, eu estou magoado, eu admito que um muro se levantou. Me ajude a derrubar esse muro pela fé, porque a minha vontade é de nunca mais olhar na cara dessa pessoa, é de me proteger contra ela. Ao invés de cuidar de mim mesma, do meu jeito, eu confio em Deus para fazê-lo. Outra verdade que precisamos saber é que eu não posso dar e receber amor enquanto houver um muro me separando de outra pessoa. Você entende que quando eu levanto esses muros de proteções, eu não consigo nem cumprir a palavra de Deus, que é dar e receber amor? Eu não consigo amar e eu também não me permito ser amada, porque eu levantei esse muro invisível nas minhas emoções, tentando me proteger contra uma possível rejeição, generalizando experiências anteriores. Eu não vou mais me abrir para fulano, porque ela me ofendeu, ela me feriu, eu não vou mais dar esse gostinho para ela. Não é assim que a gente faz? Mas não é assim que Jesus faz, não. Não é assim, não. E já que é o maior mandamento de Deus, cristão, para uma vida de vitória, amar, como eu posso fluir no amor de Deus tendo muros de proteção que eu mesma construí ao meu redor? Como é que eu posso cumprir o mandamento? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, a mim mesmo e ao meu próximo. Não tem como com esses muros de proteção que eu criei. Por que os muros estão ali? Porque eu tenho medo de ser ferida novamente, de ser rejeitada. Mas precisamos entender que seremos feridos de qualquer forma.
Viver atrás dos muros também é doloroso. Se deixarmos os muros caírem e sermos machucados novamente, o que pode acontecer, ainda teremos a oportunidade e liberdade para dar e receber amor. Entende? Se vivermos atrás dos muros, ficaremos feridas durante todo esse tempo. Se pela fé eu derrubar os muros e abrir a minha vida aos outros, eu posso ser ferido ocasionalmente, mas é melhor do que viver sempre de forma isolada e solitária. Eu quero falar um pouquinho da minha vida. Eu tinha uma amizade, até então aquela mesa, eu já falei disso aqui, Deus mandou me levantar daquela mesa, enfim, e até então eu não soube sair dessa mesa. Então, quando eu via a pessoa, por medo de ser rejeitada, eu agia indiferente. Muitas das vezes eu passava por ela e não falava. Muitas das vezes, quando ela estava no mesmo ambiente, eu dava um jeitinho de sair, tentando me proteger contra ela. Agora, proteger do quê? Do que eu estava tentando me proteger? Entende? A raiz de rejeição, querendo falar mais alto. O medo de ser rejeitado, de ser ferida novamente. Entende? E Deus começou a falar comigo, não, dá uma oportunidade de um assunto surgir, dá um bom dia, dá um sorriso, para de fugir. Você não é uma escrava, você não é nenhuma criminosa para viver fugindo. Encara, trata a pessoa naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso não é falsidade, é fé, é fé. Maturidade, gente, pessoal, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, como tá na moda, né? Inteligência emocional, é a gente não dar voz ao que sente, mas muitas das vezes agir por fé. O que sentimos, nós pautamos diante de Deus. Deus, eu tô com raiva, a minha vontade é de não falar, a minha vontade é de chegar e falar umas verdades para a pessoa. Você fala isso para Deus, mas diante das pessoas você age por fé. Amém? Então, vamos crescer nisso. Vamos parar de dar voz ao que sentimos e começar a baixar esses muros de proteção por fé, pela fé. Quando temos muros erguidos, vivemos uma vida miserável. Definitivamente, exige um passo de fé derrubar esses muros atrás dos quais você está vivendo por tantos anos. Precisa de coragem, né? Precisa de coragem para derrubar esses muros pela fé. E Deus nos encoraja. Ele é o nosso maior encorajador, né? Muitas das vezes, por medo, você vai ter que falar. E se me tratar indiferente? E se? A gente tem muito disso, né? Eu não vou falar porque a gente já narra, né? Como que vai ser, como que a pessoa vai nos tratar. Gente, como eu quebro a minha cara. Não, eu não vou falar porque a pessoa vai fazer isso, isso e isso. Deve estar pensando isso, isso e aquilo. Não está pensando nada. E a pessoa me trata totalmente da forma que eu achei que me trataria. Aí, quem passa vergonha é eu. Deus me perdoa. Eu julguei. Não foi nada disso. Entende? Então, vamos parar de acreditar em achismos. Vamos começar a praticar a palavra de Deus. Amém? Mas quando o fizer pela fé, você vai descobrir uma nova forma de viver quando você abaixar esses muros, né? Você será como um prisioneiro que foi liberto da cadeia. Talvez não saberemos exatamente como agir quando sair de trás desses muros, né? E terá de correr o risco de ser ferido novamente. Então tudo bem, porque eu descobri que mesmo atrás do muro que eu criei, da mesma forma eu era ferida e ainda saía de doida. A Priscila esquisita, passa por mim, não fala, ou então fui brincar, foi toda séria, toda estranha, entende? Não tem necessidade disso, eu tô dando um exemplo muito simples, mas às vezes no dia a dia a gente faz isso. Eu tinha tanta raiz de rejeição na minha vida, que eu tinha tanto medo de ser rejeitada, que às vezes eu encontrava alguém no mercado, eu fingia que não via. Quantas das vezes eu fui taxada como metida e nem era metideza, entende? Era medo de ser rejeitada. Então vamos agir por fé. Temos medo de baixar o muro e sermos feridos novamente.
Mas a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, como eu falei, e sim de poder, amor e uma mente bem equilibrada. Se derrubarmos o muro, não significa que não seremos mais feridos, como eu disse. Mas o Espírito Santo pode nos curar e nos fazer fortes para cada novo desafio. Ou seja, quando você baixar esse muro e ser ferido, e novamente ser ferido, você vai perdendo o medo e vai perdendo o efeito. A raiz de rejeição, ela vai perdendo força dentro de você. Você entende que é uma emoção desconfortável ser magoado, ser ferido. Mas quando você baixa esses muros pela fé, você vê que não é tão ruim assim. Você vai superando, você vai ficando mais forte. E pela fé, as suas emoções começam a te seguir. Entende? Ela tenta tomar a frente. As nossas emoções tentam tomar as rédeas. A raiva, o ressentimento, a mágoa. Mas quando você fala, não é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou agir assim, 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 por fé. Mesmo chateada, eu vou sorrir, eu vou dar bom dia, eu vou cumprimentar, eu vou agir naturalmente. Mesmo não sentindo vontade, mesmo sendo difícil para mim, eu vou me esforçar e Deus vai me ajudar. Você precisa sair de casa e dizer, Deus, hoje eu estou baixando os meus muros de proteção porque eu entendi que eu não posso me proteger contra as pessoas e eu estou erguendo os teus muros pela fé. Você está cuidando de mim. É uma oração perigosa, mas Deus vai te encorajar para você fazer e aí então ser curado da raiz de rejeição. Gente, eu aprendi na minha vida que é só enfrentando que você obtém a cura. É só enfrentando. Não tem outro jeito. É só enfrentando. Uma pessoa que estudou direito. Ai, meu Deus, agora eu tenho que fazer a prova da OAB. É muito difícil, quase ninguém passa. Muita gente faz milhares de vezes e não passa. Você vai ter que fazer. Vai ou não vai? Ou você vai estudar 4, 5 anos para nunca ter a tua carteira da ordem? Para nunca poder trabalhar naquilo que você se sacrificou? Entende? Você vai ter que fazer, você vai ter que encarar. Para tudo na vida, encarando. Vai que Deus está com você. Baixe esses muros e deixa Deus te libertar. Deixa Ele te proteger. E quando você for ferido, você vai entender, não é tão ruim assim. Eu te perdoo, continuo andando. E vai dar certo. É só assim que a cura vem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vai por mim. Ele sempre, de alguma forma, endireitará todas as coisas se colocarmos a nossa confiança nele e não em mim, não na minha proteção. Eu não posso me proteger. Permanecer num relacionamento, seja casamento, amizade, namoro, e manter esses muros erguidos todo o tempo, não é a maneira certa de agir. Isaías 26 diz que temos uma cidade forte. O Senhor estabeleceu a salvação com os seus muros de proteção. Ele nos protege. Muitas das vezes no casamento, quando a gente é magoado, é ferido, a gente levanta esses muros invisíveis também. É aí onde começam as crises, a frieza, a incompatibilidade, o afastamento emocional, que é o pior de todos. Começam a viver como dois estranhos, principalmente a mulher, porque a mulher ela é mais emocional. Então, quando ela é ofendida, quando ela está magoada, ela levanta esses muros de proteção invisíveis para o marido não mais ferir. Só que daqui a pouco vocês estão distantes. Aí não é mais um casal. São dois estranhos que vivem dentro de uma casa. E não é isso que Deus quer. Todas as vezes que o meu marido me ferir ou me ofender, quando eu sentir que eu estou levantando esses muros, eu tenho que orar e perdoar imediatamente. Deus, você me protege, você é meu juiz, você está vendo. Eu estando certa ou errada, eu não quero levantar esses muros de proteção, eu não quero viver como uma estranha, incompatibilidade, frieza, dentro de um casamento, dentro de uma amizade, dentro de um relacionamento entre mãe e filho. Entende? Então, nós temos o direito de viver pela fé e não pelo que sentimos. Onde eu parei, gente? Deus quer ser seu muro de proteção. Isaías 26 também diz que Deus guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia no Senhor. Talvez você tenha perdido a paz porque quer cuidar de si mesma.
e não está dando conta. Deixa Deus ser seu pai. Deixa Deus cuidar de você. Derrubamos esses muros errados quando decidimos confiar em Deus. Por que eu sempre pontuo isso? Confiar em Deus, porque muitas das vezes, principalmente as mulheres, né, empoderadas como eu, cresci sozinha, comecei a trabalhar cedo, já tinha o meu dinheirinho, eu que cuidava de mim, eu que resolvia tudo. Eu entrei no casamento, eu que fazia tudo, eu tomava a frente, eu resolvia tudo, igual um general, né? E Deus começou a falar comigo, você é dependente emocionalmente. Sabe de quem? Eu falei, de quem? Ele, de você mesmo. Você age sempre na força do seu braço. Você ora, mas você toma a minha frente, você vai lá e resolve tudo. Aí dá tudo errado, daqui a pouco tá com crise de ansiedade, tá cansada, tá com estafa, tá estressada dentro de casa. Entende? A mulher em Provérbios 31, ela cuidava de tudo, mas Deus cuidava dela. Por isso que ela dava conta de tantas coisas. Esse é o segredo. Entende? E também não é tomar frente do marido. É ser a disjuntora. Eu vou ajudar naquilo que for necessário, naquilo que ele precisar de mim. Não é tomar frente do marido, né? Deus tirou a mulher, né, da costela, foi do lado, né? Não foi da frente, não foi das costas, para andar ao lado. Não perdendo o nosso assunto aqui. Derrubamos esses muros errados quando decidimos confiar em Deus. Aí, então receberemos a paz, porque a paz de Deus é diferente da nossa. A paz de Deus, o pau tá quebrando no meio da tempestade, mas você está em paz, uma paz que você não sabe explicar. Não é uma paz desse mundo, né? Tudo tá um caos, as circunstâncias estão ali, aqui, daqui a pouco embaixo, em cima, embaixo, você não sabe o que fazer, mas você está em paz. Essa é a paz que Deus nos deu. Então, vamos aprender a confiar nele. Como que a gente aprende a confiar em Deus? Conhecendo a presença do Espírito Santo. Você deixa o teu celular na mão de um estranho e vai no banheiro? Claro que não. Você deixa o teu filho na fila do mercado na mão do estranho e vai pegar um produto que você esqueceu? Óbvio que não, porque para você é um estranho. Não vai roubar meu filho. Você não confia no estranho. Então, se você não tem uma vida, um relacionamento pessoal com Deus, você não vai confiar nele. Então, o caminho para confiar qual é? Conhecer a pessoa do Espírito Santo. Aí sim a confiança vem. Entende? Mesmo feridos com a proteção dele, podemos fazer o que é certo, gente. Mesmo tendo raiz de rejeição, mesmo sendo ferido ocasionalmente, com a proteção de Deus vem a cura. Nem sempre vai fazer sentido. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Isaías nos diz isso. Então, mesmo quando não parecer fazer sentido, confia nele. Não tenta cuidar de você sozinha, sozinho, como eu fazia. Algumas vezes, sentimos-nos como se Deus nos esquecesse no meio das nossas feridas. Mas essa é uma mentira do diabo. Isaías 49, 15 ao 16 nos diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que ela não tenha compaixão do filho do seu ventre? Ainda que essa mãe viesse se esquecer, que é algo impossível, eu sou mãe, eu posso falar, eu não tenho como me esquecer que eu gerei. Como que uma pessoa grávida se esquece que está grávida? Como que uma mãe amamentando se esquece que está amamentando? A mama enche de leite, dói, se o bebê não mamar, empedra. Quem é mãe aqui pode dizer. Mas a Bíblia diz que ainda que essa mãe viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu te tenho gravado, tatuado a sua imagem na palma das minhas mãos. Seus muros estão continuamente diante de mim. Muitas das vezes, quando a gente está no caminho da cura, parece que nada está acontecendo, né? Meu Deus, mas a cura é muito lenta, eu não vejo um avanço, eu não acredito que eu caí nisso de novo. Eu achei que eu tinha superado, olha eu aqui levantando muros de proteção de novo. Calma, é assim mesmo. A gente não percebe o quanto já caminhou. A gente só olha para o quanto tem que andar, mas não olha para o quanto a gente já caminhou. O quanto Deus já nos mudou, né? É assim mesmo, Ele não te abandonou no meio das suas feridas.
no meio da sua dor. Deus continua trabalhando e não nos esquece, como diz a palavra. Deus é o mais interessado em nossa proteção. Podemos confiar nele não só para a nossa proteção física, como a emocional também. É fácil perceber a proteção física de Deus, né? Podemos ver a mão de Deus quando quase sofremos um acidente e de forma milagrosa isso não acontece. Mas Deus quer que vemos além dos nossos olhos naturais e comecemos a crer nele para sua proteção emocional também. Porém, somente pela fé podemos receber essa proteção. Ele quer que exerçamos a nossa fé e derrubemos esses muros que edificamos interiormente. Pela fé, volto a pontuar aqui. Confie em Deus para a sua proteção emocional. Confia nele. Talvez você diga, eu vou derrubar esses muros pela fé, mas eu confesso que eu estou com muito medo. Eu entendo como se sente, mas é importante que prossiga até a vitória, mesmo com medo. Assim como cremos nele para a proteção física, podemos começar a crer nele também para a nossa proteção emocional. Não espere até ser ferido ou abalado para começar a crer. Creia em Deus para a proteção emocional, de forma constante. Cada dia, quando você estiver entre pessoas, pode dizer, Deus, creio no Senhor para me proteger emocionalmente. Eu não vou mais construir esses muros. Confio no Senhor para me proteger da rejeição emocional. Amém? Se confiarmos em Deus, ao invés de vivermos com medo, não seremos devastados, gente, pela rejeição. Mesmo quando ela vier, não seremos duramente afetados por ela, entende? Foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Se eu baixo esses muros de proteção pela fé que eu mesma criei, e ainda assim eu era ferida, né? E me fechava cada vez mais no meu casulo, e nunca encontrava a liberdade e a libertação, quando eu baixo esses muros pela fé e ainda assim eu sou ferida, e ainda assim ocasionalmente eu sou ofendida, eu sou rejeitada, você vai enfrentando e você vai vendo que não é tão ruim assim. E cada novo desafio você vai ficando mais forte, até o ponto que aquilo não te abala mais. Aí a cura vem. Esse é o caminho, entende? O caminho de Deus e não o nosso. Porque se eu continuar presa com esse cobertor de espinhos, quero um abraço, mas não permito ser abraçada, entende? Eu vou morrer ali, sozinha. Mas se eu tirar esse cobertor de espinhos, abaixar esses muros emocionais que eu criei, Deus vai me proteger da forma dele. Não só me proteger, ele vai me curar. Quando eu enfrentar e ser rejeitada, eu vou ver, caramba, não é tão ruim assim. Eu posso passar por isso sem me humilhar. Eu posso passar por isso sem ser devastada. Porque aquilo perde efeito, perde força, para de te ferir. Você encontra a cura, a liberdade. Essas pessoas, onde eu parei, não continue com esses muros erguidos. Não abrigue pensamentos tais como, essas pessoas me desprezam. Eu vou desprezá-las também. Eu vou fingir que eu não vi, porque eu não quero ser rejeitada por elas. Eu só darei bom dia se fulano falar primeiro, o exemplo que eu dei no início do vídeo. Agir assim é uma maneira miserável de viver, gente. Deus não quer que você viva dessa forma. Você precisa sair da sua casa e dizer aquilo que eu falei lá no início. Sou filha do rei, não sou igual aos outros, mas graças a Deus sou eu mesma. Eu vou andar nesse dia pela fé, sairei sem esses muros de proteção que eu criei, eu serei ousada, crerei em Deus hoje para me proteger. Isso exige fé. Não vou levar meus muros de proteção hoje, só hoje. Eu vou confiar em Ti, Pai. Derrubarei os meus muros pela fé e pedirei que os Teus muros sejam ativados em minha vida hoje. Isso exige fé e coragem, mas vale a pena, que aí você vai sair desse lugar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada pela Tua palavra. Meu Deus, entendemos
os muros de proteções emocionais que levantamos na nossa vida, com medo de ser feridos, com medo de ser rejeitados, muitas das vezes dando troco, muitas das vezes, Pai, dando mal, pagando mal com o mal, né? Se vingando por medo, meu Deus, de ser rejeitado, de ser ferido, levantando esses muros de proteção, cada vez mais nos isolando longe da cura que o Senhor tem para nós. Mas hoje, pela fé, Pai, baixamos esse muro de proteção e pedimos ao Teu Espírito que pontue, que nos mostre nas nossas vidas aonde estamos erguendo esse muro contra pessoas, Pai, contra pessoas que nos feriram, contra as pessoas que nos desprezaram, que de certa forma nos ofenderam, principalmente dentro da nossa casa. Oramos pelo nosso casamento, oramos, meu Deus, pela nossa vida familiar, entre relacionamentos, entre pai, filhos, mãe, Espírito Santo, nos nossos círculos, Pai, que habitamos, no trabalho, na escola, na faculdade, nos ajude pela fé, baixar esses muros de proteção e deixar que o Senhor nos proteja e, enfim, sermos curados, Pai. Mais um passo, Deus, para a liberdade e sermos curados da raiz de rejeição que sofremos lá na nossa infância. Espírito Santo, aprendemos hoje aqui que esse é o caminho, só esse caminho, Deus, enfrentar com o Senhor de mãos dadas conosco, Pai. Baixamos esse muro pela fé. Em nome de Jesus, assim te oramos, aplicamos fé na nossa oração e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Gente, eu quero ouvir testemunhos, tá? Escreva aqui embaixo os teus testemunhos. Escreva aqui o que você enfrentou quando você baixou esses muros, o que você viveu, o que você está superando, o que você já superou. Amém? Estamos juntos nessa. E lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.